Você pode orar a Deus na sua língua que você sabe falar, e você pode orar em línguas espirituais, movido pelo Espírito Santo. Não importa como você vai orar, de que maneira vai orar, não importa onde, não importa a hora, importa que você ore. E lembre-se de não violar a sua própria consciência. Faça o certo, faça o que Deus quer que você faça. Se você sabe, se o Espírito Santo já colocou em você o que Ele deseja que você faça, faça isso. Não lute contra Deus, contra o desejo de Deus na sua vida. No capítulo 3 nós vamos ver Jonas de pé. Então Jonas num dia só ganhou mais almas que qualquer outro em qualquer época em um só dia. Qual a mensagem de Jonas? Uma mensagem simples, direta, objetiva, e ele entregou exatamente o que Deus mandou ele entregar. Nem mais e nem menos. Ele não se esforçou, ele não fez nada a mais do que Deus mandou fazer. Ele apenas repetiu o que Deus disse que era para dizer. E ele nem gastou o tempo que Deus disse para ele gastar. Ele era para percorrer toda a cidade falando a mensagem que Deus mandou, mas ele nem chegou a fazer isso. Abreviou a sua estada aí na cidade e nem cumpriu direito o que Deus mandou. Mas a cidade de Nínive então ouviu e se arrependeu dos seus pecados. No capítulo 4 nós vamos ver Jonas assentado. Você está disposto a aceitar que Deus lhe ensine? Então veja bem, Deus agora vai falar para Jonas, vai mostrar para Jonas o seu amor, a sua misericórdia por aquelas pessoas. Existiam ali milhares de pessoas que precisavam da misericórdia de Deus. Jonas se preocupou mais com a árvore do que com as pessoas. Então existem muitas pessoas assim, mais preocupadas com a sua própria vida, com o seu próprio conforto, se esquecendo de milhares e milhões de pessoas que morrem todos os dias sem ouvir a palavra de Deus, sem terem a oportunidade de arrependimento. Então é preciso que nós tenhamos misericórdia, que nós nos lembremos daqueles que precisam tanto de ouvir a palavra de Deus, que precisam tanto de ajuda, da ajuda de cada um de nós. No livro de Jonas nós podemos aprender muitas coisas. Veja, por exemplo, esse resumo aqui do que nós podemos aprender. Deus é soberano e sempre realiza a sua vontade. Outra coisa, é impossível qualquer tentativa para fugir de Deus. Outra coisa que aprendemos no livro de Jonas, os preconceitos nos tornam sem amor pelos incrédulos. Outra coisa, quando estamos em desobediência, nos tornamos maldição onde quer que vamos. Quando amamos os secundários, nossa vida se torna mesquinha e sem alegria. O caminho da desobediência sempre nos coloca em enrascadas. Quão apaixonadamente Deus ama os pecadores. Então aí são lições que nós aprendemos no livro de Jonas, lições importantes para nós. Olha, nós fizemos um estudo, certa vez, sobre Jonas e Paulo. Os dois entraram no navio, os dois tiveram uma viagem de navio e todos os dois passaram por tempestade durante a sua viagem nesse navio. Então vamos ver aí uma comparação entre Jonas e Paulo e vendo a viagem de cada um, né, e vamos ver a situação que cada um passava. Vamos ver aí que Jonas estava fugindo de Deus, já Paulo estava na direção de Deus. Vamos ver que Jonas estava negando a sua chamada. Paulo, ao contrário, estava descobrindo a sua vocação. Jonas estava escondido no porão do navio, Paulo no convés. Jonas era um desconhecido, ninguém o conhecia no navio. Já Paulo era bem conhecido, todo mundo sabia que Paulo era um homem de Deus. Jonas estava com medo, Paulo era destemido. Jonas estava dormindo no porão, Paulo sempre desperto, sempre ajudando, sempre ativo.
Jonas foi acordado pelos tripulantes do navio. Paulo estava tendo visão de anjo. Jonas foi forçado a dar o seu testemunho. E Paulo, de bom ânimo, estava testificando de Deus. Jonas foi o motivo da tempestade. Já Paulo, se tivessem ouvido a Paulo, não haveria perigo. Não estavam passando por aquela situação tão difícil. Jonas trazia a maldição a todos aqueles que estavam no navio. Já Paulo era o motivo de todos estarem vivos. Se Jonas ficasse no navio, todos morreriam. Já Paulo, se saísse daquele navio, todos pereceriam, todos morreriam. Jonas estava desanimando a todos. Já Paulo, o tempo todo, dando ânimo a todos. Jonas foi jogado ao mar. Já Paulo foi preservado com vida, porque a vida de todos dependia dele. Jonas deu péssimo testemunho. Já Paulo, de ótimo testemunho. Jonas no escuro do ventre do peixe. Paulo na luz do fogo da fogueira que fizeram. Jonas clamando por perdão. Paulo sendo usado em milagre. Paulo lançando serpente no fogo. Jonas foi vomitado na praia. Enquanto isso, Paulo está aí curando os enfermos na ilha. Jonas, agora Deus pergunta: você vai agora, Jonas? Já Paulo está viajando para o seu destino em comunhão com Deus. Então aprendemos aí que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, nós somos motivo de bênção para todos. Agora, quando ao contrário, quando estamos fugindo da vontade de Deus, quando estamos resistindo à vontade de Deus, quando nos afastamos de Deus, nós servimos de maldição para nós e para todos que nos cercam. Então devemos nos submeter, obedecer a Deus e fazê-los segundo a vontade dele para nós. Na nossa lição de hoje nós temos as seguintes partes. Primeira parte, o livro de Jonas. A segunda parte, o grande peixe. A terceira parte, a misericórdia divina. E a quarta parte, a justiça humana. Vamos ver então agora a nossa introdução, que diz assim: a história de Jonas, que fascina crianças e adultos, é mais conhecida por narrar a experiência do profeta no ventre do grande peixe. No entanto, esse acontecimento não deve ofuscar o milagre maior, a conversão de uma cidade pagã. Os dois milagres foram mencionados pelo Senhor Jesus e continuam a impressionar ao longo da história. Então aqui nós vemos dois grandes milagres. Um grande peixe que engole Jonas e Jonas permanece vivo. É uma coisa que parece impossível, parece difícil, mas já há narrativas de outras pessoas que foram engolidas por grandes peixes e permaneceram vivas. Mas aqui é uma ação direta de Deus. E o outro grande milagre que nós vemos aqui é a conversão de uma cidade, de todo o seu povo, tanto do rei como ao mais pobre entre eles. Todos se converteram, se arrependeram, todos foram jejuar, todos oraram, todos pediram a misericórdia de Deus. Então uma conversão muito grande. Era uma cidade muito grande, era a capital da Assíria. Era um império muito grande que dominava desde a Europa até a Babilônia. Então, passando ali também pela Ásia. Então era um grande império. Você pode ver no mapa aí. E essa cidade de Nínive era a capital desse império assírio. Vamos ver parte 1, livro de Jonas. Nós vamos ver aí contexto histórico, vamos ver vida pessoal e a estrutura e mensagem. Contexto histórico. Salta aos olhos de qualquer leitor que Jonas é da época do Império Assírio, cuja capital era Nínive. O nome do rei ninivita, impactado com a pregação de Jonas, segundo se diz, é Adad-nirari III, falecido em 783 a.C. Nessa época, Jeroboão II, filho de Joás, reinava em Samaria, sobre as 10 tribos do norte. Então, para você se localizar aí, quando é que aconteceu isso? Quando é que Jonas profetizou na cidade de Nínive? Então veja bem que
por volta aí do ano 836 a.C., quando lá no Reino do Norte, ali Israel do Norte, em Samaria, governava então Jeroboão II, filho de Joás. Então Jonas não foi enviado a profetizar para Israel. Nessa profecia aqui, Jonas é enviado a Nínive. Mas Jonas profetizou na região de Israel também. Agora, nessa oportunidade, ele foi enviado a Nínive para levar uma mensagem exclusiva para a cidade de Nínive e seus habitantes. Vamos ver a vida pessoal de Jonas. Jonas se apresenta apenas como filho de Amitai. Ele é mencionado em outras narrativas bíblicas e por essa razão sabe-se que era profeta do Reino do Norte, natural de Gat-Efé, tendo vivido na época de Jeroboão II, segundo de Reis 14, 23 a 25. Gat-Efé localizava-se na terra de Zebulon, veja aí Josué 19, 13, nas proximidades de Nazaré, da Galileia. Jonas, que deveria ir para Nínive, clamar contra essa cidade, desobedeceu a ordem divina, procurando fugir para Tarsis. É o único profeta bíblico do qual se tem notícia que tentou resistir ao Senhor. Ele seguiu em direção oposta. Tarsis, segundo Heródoto, é a mesma Tartessos, na orla ocidental do Mediterrâneo, a sudoeste da Espanha. Ideia aceita pela maioria dos pesquisadores bíblicos. Será que Jonas não conhecia a onipresença de Deus? Então você vê aí que Jonas era profeta em Israel do Norte e era filho de profeta. Amitai era um profeta também, o seu pai. Então você veja aí no mapa onde Jonas nasceu, Gat-Efé, nessa região aí, perto de Nazaré, onde Jesus foi criado, lá na Galileia. Então nós vamos ver agora no mapa, você veja aí, Jonas é enviado para ir a Nínive, cerca de 800 quilômetros de onde ele estava ali. Mas o que ele fez? Ele vai e segue, pega um navio, paga a passagem e vai para Tarsis. Você vê aí, Tarsis lá, vamos dizer, logo Espanha, para você se localizar direitinho aí. Quantos quilômetros era de onde Jonas estava? Cerca de 3.000 quilômetros de distância. Então Jonas queria fugir para bem longe, para não ir pregar aos habitantes de Nínive. E nós vamos ver na nossa lição com detalhes por quê. Principalmente porque Jonas não queria que eles fossem perdoados por Deus. Ele queria que Deus exercesse juízo sobre os ninivitas, que eram muito maus e eram conhecidos por matarem e torturarem os seus prisioneiros. Vamos ver a estrutura e a mensagem do livro de Jonas. Para isso nós vamos ver também aí um quadro que está na nossa lição, que diz assim, a chamada de Jonas. Primeira chamada de Jonas vai a Nínive, depois desobediência de Jonas, depois consequências da desobediência de Jonas para os outros e para si mesmo. Vemos aí a oração de Jonas no meio da calamidade, vamos ver aí o livramento de Jonas. Na segunda chamada, a chamada de Jonas vai a Nínive, depois a missão obediente de Jonas, resultados da obediência de Jonas, os ninivitas se arrependem, os ninivitas poupados do juízo divino. Depois tem aí a queixa de Jonas e depois a repreensão e a lição de Jonas. Então, estrutura e mensagem, o livro contém 48 versículos distribuídos em 4 breves capítulos. Apesar de começar com estrutura profética, a mensagem é apresentada em estilo biográfico. Não deixa, contudo, de ser uma profecia da história de Israel, ao mesmo tempo em que anuncia o ministério, a ressurreição e a obra missionária de Cristo. O tema principal do livro é a infinita misericórdia de Deus e a sua soberania sobre todas as nações. Então o livro é uma narrativa, do profeta Jonas, da experiência que ele teve com Deus quando ele foi enviado para pregar a mensagem de Deus a Nínive, com o objetivo de Nínive se arrepender e Deus não usar de juízo contra Nínive.